decisão do STF em relação ao direito de greve dos funcionários públicos é um ataque à democracia no nosso país, é um ataque ao direito de greve e é um ataque à livre expressão e o livre direito de se movimentar, de fazer protesto. Nós achamos que é uma medida extremamente equivocada do STF e se dá no momento em que os trabalhadores mais se mobilizam contra as políticas que o governo Temer vem apresentando. Na verdade, essa matéria é uma tarefa do Legislativo, porque desde a Constituição de 88, o direito de greve, segundo os juristas, não foi ainda regulamentado. Portanto, não é o STF, não é a Justiça que tem que fazer a regulamentação. Se tiver alguma regulamentação a ser feita, essa deveria ser feita pelo Legislativo, discutido justamente com aqueles que têm interesse, que são os servidores públicos. No entanto, essa matéria até hoje não foi votada no Congresso Nacional e o STF está se dando o direito, nesse momento, de puxar para si a decisão de fazer descontos no salário dos trabalhadores. É importante também que a gente registre que a medida é tão discricionária porque um dos elementos que fazem parte da negociação coletiva é justamente o que fazer em relação aos dias parados. Se vai ser pago, se vai ser compensado, não é? Enfim, isso é uma decisão de negociação coletiva entre as partes. Mais que isso, no caso dos servidores públicos, em geral, há um cumprimento e recuperação do trabalho. Os professores, por exemplo, fazem extensão do ano letivo para poder cumprir as aulas que necessitam serem integradas ao currículo. Os demais servidores, em todas as escalas, fazem recuperação do seu trabalho, desde o setor previdenciário, desde o setor de saúde, desde o setor de estatística, na educação, enfim. Não há nenhum momento da greve em que os trabalhadores do serviço público depois não recomponham os dias parados. Mas essa é uma medida em que o STF procura justamente barrar as ações dos servidores no momento em que está tramitando a PEC 241, que agora foi para o Senado, depois de votação em 2 turnos no Congresso Nacional, que significa congelamento do salário dos servidores, congelamento de políticas públicas, orçamento de políticas públicas por 20 anos. Tudo isso para alimentar ainda mais o pagamento da dívida pública. Portanto, é uma medida que tem a ver com uma tentativa de calar, de segurar, de barrar as ações dos trabalhadores. O mais interessante desse processo todo é verificar a composição do STF hoje, do Supremo Tribunal Federal. Nada mais, nada menos que a maioria dos seus componentes foram indicados ou por Luiz Inácio Lula da Silva ou por Dilma Rousseff. Então, são ministros que foram indicados por um governo que se dizia democrático popular, a serviço dos trabalhadores, e que agora se fala muito em golpismo no país. Nós achamos que esses ministros não estão concatenados com os interesses dos trabalhadores. E justifica-se, inclusive, essa argumentação porque o Dias Toffoli foi indicado pelo Lula e foi o relator da matéria que indicou o desconto dos dias parados. Por outro lado, Luiz Fux, que foi indicado por Dilma Rousseff, falou recentemente que é preciso que o STF tome medidas contra os movimentos que pretendem paralisar o país. Ou seja, eles sabem que as medidas são extremamente amargas e, portanto, estão tomando ações que visam evitar que os trabalhadores vão para a rua se manifestar contra essas medidas, seja ela a PEC 241, seja em relação ao PLS 54, seja em relação à reforma da Previdência, seja em relação à reforma trabalhista que todas elas visam retirar direitos dos trabalhadores. A CSP com Lutas não vai se dobrar a essa decisão do STF. A CSP com Lutas vai continuar apoiando a greve da FASUBRA, por exemplo, que entrou no dia 24, uma mobilização importante na maioria das universidades. Nós vamos apoiar as mobilizações que estão sendo feitas pelos companheiros do SINASEF, sejam eles os técnicos ou os docentes dos Institutos Federais de Ensino. Estaremos juntos com os companheiros professores do ANDES, que também trabalham em mobilização, e queremos apoiar o conjunto das lutas dos servidores públicos e não vamos aceitar essa política. Por outro lado, seguiremos aqui construindo a grande jornada de lutas que está prevista agora, a jornada de mobilizações e lutas que está sendo prevista começando no dia 11,
com manifestações, protestos e paralisações em várias partes do país, a partir dos servidores públicos, dos setores do serviço público, sejam eles estaduais, municipais e federais. E no dia 25, uma grande paralisação nacional com protestos por todos os cantos do país, envolvendo um conjunto ainda maior de trabalhadores que vai pegar o setor privado, como metalúrgicos, construção civil, comerciários, além dos servidores, do setor da educação, da saúde, da previdência, etc. Vamos sim contraditar a posição do ministro do STF, Fux. Vamos paralisar o país sim, porque se não paralisarmos o país, essas reformas tendem a ser impostas, o que vai significar um atraso nas conquistas dos trabalhadores, o que vai significar um atraso para o próprio país. A CESP com Lutas está junto, repudiamos a decisão do STF e estaremos construindo a jornada de lutas e apoiando as mobilizações de todos os trabalhadores, especialmente nesse momento os servidores públicos em greve.